Sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas. O CPX Com é um programa de extensão do Departamento de Biblioteconomia da UFRJ que tem o objetivo de apresentar reflexões e conhecimentos produzidos por seus docentes, alunos e convidados sobre temáticas variadas inerentes ao nosso campo. O Por Onde Você Anda tem como objetivo dialogar com os nossos 6 alunos sobre suas conquistas, desafios e vivências após a formatura. Hoje teremos a alegria de conversar com nossa ex-aluna, Bianca Loyola, que vai falar um pouquinho sobre esse pós-universidade dela e por onde você anda, né? Sendo as boas-vindas a Bianca, espero que esteja tudo bem com você. E eu acho que a gente já pode começar com a primeira pergunta, que é exatamente o que está título, né, a esse quadro, que é por onde você anda nesse momento. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite, parabenizar a professora Juliana, a professora Fernanda por essa iniciativa, que é muito valiosa, principalmente para os alunos que estão agora nesse início de graduação em biblioteconomia. Quero agradecer. E por onde eu ando? Estou em solo gaúcho, saí do Rio de Janeiro, resolvi vir para o Sul, disseminar a informação esportiva por onde quer que eu vá. Estou fazendo uma especialização em marketing estratégico digital, quero levar para o ambiente do marketing esportivo, acho que a biblioteconomia e o esporte combinam muito, e estou tentando seguir essa carreira aí de disseminar a informação esportiva e estimular outras pessoas a apoiarem e a aceitarem essa área dentro da biblioteconomia. Excelente. E uma segunda pergunta. Conta para a gente, de forma breve, como você conheceu a biblioteconomia, se você já tinha ouvido falar, em que momento e por que você escolheu essa área como graduação. Então, no início eu entrei na graduação na área da comunicação social, no jornalismo. Queria ser jornalista esportiva, sempre gostei de esportes desde criança, então queria trazer para a área profissional também. Só que dentro do jornalismo esportivo eu não estava vendo crescimento profissional, achei um nicho muito afunilado, muito filtrado, então eu resolvi mudar totalmente de área. Achei a biblioteconomia por um acaso, porque acabei, na época de graduação, dando uma pesquisada sobre as áreas do conhecimento, o que a biblioteconomia estudava, e vi que a área principal era a informação. Então, eu achei, nossa, a informação é interessante, será que eu posso aplicar o esporte dentro disso? Vou tentar, vou largar toda essa parte da comunicação social e ir para a ciência da informação. Então, resolvi mudar, migrei de área, entrei na biblioteconomia de início. Não foi muito fácil tentar encaixar o esporte ali dentro, porque eu não tinha muitas bases teóricas, era muito difícil lá em 2015 achar alguma pesquisa que falasse um pouco sobre esporte, futebol e o bibliotecário junto disso, mas não desisti e resolvi embarcar nessa aventura. E, né, para quem não sabe, eu fui orientador da Bianca, né, de TCC, e eu gostaria que você também falasse só um pouquinho como foi como você conseguiu encaixar o esporte, porque além de TCC, eu acho que você também, se eu não me engano, fez com outros professores projetos de iniciação científica, né, se eu não me engano. Falar brevemente também como foi que você conseguiu unir o esporte à biblioteconomia, né, informação, ainda na graduação nesse momento. Dentro da graduação, eu tinha comentado que de início foi muito difícil por não achar literatura, mas em cada matéria eu tentava aplicar o esporte, principalmente o futebol, que é uma temática que eu gosto, que eu estudo e que eu tento disseminar. Dentro das matérias, eu tentava puxar alguma ideia, conversava bastante com professores se tinha a possibilidade de unir a biblioteconomia e o esporte, por exemplo, em processo decisório. Eu tentei fazer um artigo sobre o Cartola FC, que é um fantasy game, onde o usuário ele tem autonomia para todo esse processo de tomada de decisão, para você escalar o seu time. Então, isso faz parte do processo decisório, faz parte da biblioteconomia, principalmente nessa área da gestão. Na arquitetura da informação, usabilidade, experiência do usuário, por que não encaixar aplicativos de clubes de futebol? Porque os clubes também disseminam informação para o usuário. Então, nós, como bibliotecários, poderíamos também atuar nesse segmento
Então, todas as matérias eu tentava tirar ideias mirabolantes da minha cabeça, tentando enfiar o futebol, enfiar o esporte para ver se combinava. E deu certo. Algumas ideias não deram. É claro que a gente precisa ter em mente que nem tudo o que a gente quer desenvolver, às vezes pode se aplicar dentro da área. Mas, graças a Deus, algumas coisas eu consegui. Tive a oportunidade de trabalhar com você na iniciação científica, com o Danilo também, na parte de mostrar o bibliotecário midiático atuando em emissoras de televisão, na SIAC. Foi muito importante porque naquele espaço a gente percebeu, acredito que você também, muitos alunos com os olhares meio regalados. Nossa, o bibliotecário pode atuar dentro de uma emissora de televisão? E isso foi especial, isso também me deu mais motivação de continuar iniciando essa jornada, produzindo mais conteúdo sobre esporte dentro da biblioteconomia. E chegamos no TCC, graças a Deus. Toda essa bagagem que eu tive de tentar aplicar o esporte dentro de matérias específicas fez com que eu me preparasse para o meu TCC. E é claro que, assim, não teria sido um TCC tão desenvolvido se não fosse por você, porque a gente até começou utilizando o marketing e depois acabamos mudando totalmente, puxamos mais para um lado místico do esporte, e isso foi muito importante, que foi mostrar, né, que existem objetos que não são humanos, mas que influenciam muito o indivíduo, o torcedor. E a camiseta de futebol a gente tem dentro do esporte um jargão futebolístico que a camiseta pesa. E realmente eu consegui provar dentro do meu TCC em biblioteconomia que a gente trabalha com memória, a gente trabalha com identidade, a gente trabalha com essa parte de antropologia, de entender os sentimentos do torcedor e como aquilo vai influenciando, né, a teoria Torrede. E, assim, foi uma jornada muito interessante dentro da graduação que eu tive a oportunidade de desenvolver. Seu trabalho eu achei bem diferente, né? Instigante também. Foi um trabalho que me deu muito prazer em orientar. Eu acho que o resultado foi muito bom, né? Que ainda tem muita coisa ali a ser discutida no futuro. E, Bianca, após sua graduação, quais atividades você tem desenvolvido? Quais foram os seus desafios após a graduação? Se você teve, como é que foi esse processo pós-graduação? Né? Quais foram os desafios que você teve? Quais atividades você vem desenvolvendo nesse momento profissionalmente que tem a relação com a área no campo da biblioteconomia? Então, dentro da graduação eu já tinha interesse em defender um esporte, e fora da graduação também, era uma consequência de todo o trabalho que eu desenvolvi dentro de 4 anos de muito estudo. Enfim, assim que eu terminei, eu tive a oportunidade de ter um trabalho dos meus sonhos, onde isso só se foi possível graças ao FRJ, que realizou uma visita técnica na empresa Globosat. E a partir daquela visita, eu, como uma aluna, enxerguei personalidades que faziam parte daquela instituição, que eram meus ídolos como pequena, e estar ali naquele mesmo ambiente com eles, podendo dar todo o meu melhor, todo o meu amor que eu tenho ao esporte, junto das minhas capacidades técnicas como bibliotecária, aquilo já me motivou e fez com que futuramente, após a minha graduação, eu tivesse a oportunidade de trabalhar lá como bibliotecária, e foi muito importante. Eu tive outras realizações pessoais, como poder indexar o jogo do meu time, que é o Grêmio. E, assim, eu acho que se tratando de esporte, você como um bibliotecário esportivo, você tendo afinidade com aquilo que você consome, é gratificante você mexer com o seu time de coração, enfim, junta uma memória afetiva muito grande, muito emocional. E, enfim, tive essa oportunidade de trabalhar na Globosat, fazendo a indexação, toda essa representação do conteúdo audiovisual, de transmissões de jogos de futebol e de todos os esportes no geral, porque a gente trabalhou com os Jogos Pan-Americanos de Lima, então trabalhamos com esportes como nado sincronizado, basquete 3x3, esportes que a gente não vê tanto na nossa cultura nacional, o golfe e o tiro ao alvo, mas que nós, bibliotecários, nós temos totalmente a capacidade técnica e social também de representar aqueles itens. Fora isso, o desafio que eu tive mesmo, e continuo tendo até hoje, é estimular os alunos, os bibliotecários também, a conhecerem essa área do esporte, a trabalharem nessa área,
porque é um campo muito amplo. A gente tem vários segmentos do esporte que a gente pode atuar, que tem a necessidade de ter um profissional da informação, mas que ainda não é ocupado. Por quê? Porque ainda não tem uma literatura forte na nossa área que consolide o bibliotecário esportivo, que consolide a informação esportiva. Então, essa é de certa forma, uma dificuldade que eu ainda estou trabalhando para disseminar a informação esportiva, para, a partir de mim, conseguir outras pessoas, outros bibliotecários, profissionais da informação, a se unirem junto de mim e continuar desenvolvendo mais e mais essa temática da biblioteconomia e o esporte. E você que trabalhou na Globosat, né? Trabalhou diretamente com essa informação para recuperar uma informação sobre o esporte. O que você poderia falar pessoalmente? O que você entende? Qual seria seu maior diferencial, né, enquanto bibliotecária, enquanto uma ex-aluna do nosso curso? O que seria seu diferencial nesse processo? O que você acha que você traz, né, pessoalmente, que você agrega e traz diferencial para o campo da biblioteconomia e, especialmente, como é o seu foco, né, em relação à biblioteconomia e ao esporte? Então, dentro da Globosat, eu trabalhei diretamente com a informação esportiva. Nós, na equipe de bibliotecárias, mulheres, é muito importante a gente frisar isso, porque, infelizmente, existe um tabu ainda de profissionais mulheres dentro da área esportiva, então eu gosto de disseminar que sim, sou bibliotecária esportiva, e dentro da Globosat atuamos diretamente com todas as transmissões da Sport TV, do canal Combate, que tem a parte de luta, dos Jogos Pan-Americanos de Lima, que foi comprado pela Globosat para ser transmitido. Então, basicamente, as atividades de rotina eram fazer toda a inserção dos atletas que faziam parte dos jogos. A gente fazia a indexação, que eu basicamente chamo como uma ficha técnica de um jogo, onde a gente descrevia, né, o conteúdo audiovisual, não a mídia, apenas o conteúdo. A gente descrevia quem eram os narradores, os comentaristas, os jornalistas esportivos que estavam dentro daquele item, os jogadores, toda a escalação, onde foi o jogo, seja de futebol ou não, uma arena, enfim, a competição, uma Copa Libertadores da América ou a Copa do Mundo, enfim, era essa parte de um processamento técnico, de certa forma, e a gente fazia toda essa parte de indexação e inserção e normalização de termos mesmo, com o tesauro da emissora, que era muito específico, é um tesauro voltado para o esporte, e que eles utilizam bastante o livro do Senac, inclusive, que foi onde minha primeira oportunidade como estagiária, e eu pude acompanhar, inclusive tenho até o manual de todos os termos esportivos aqui em casa, e é muito importante saber que eu fiz parte de duas instituições que estão se juntando, de certa forma, para incluir e aprimorar ainda mais os termos esportivos. Então, essa parte do meu diferencial, eu acredito que seja essa busca mirabolante de ideias e de conhecimentos para explorar cada área da biblioteconomia. Eu acho que, assim, na minha opinião, eu não me fixo a apenas uma área dentro da biblioteconomia. Eu acho que o bibliotecário esportivo ele é multifuncional. A gente pode trabalhar, sim, na parte da memória, a gente pode trabalhar na parte da tecnologia, a gente pode trabalhar no campo tradicional do processamento técnico. Então, eu acho que, assim, como existem vários segmentos no esporte que a gente pode atuar, desde cargos de diretoria, na área da informação esportiva, voltada mais para a parte administrativa, como contratos, licitações de jogadores, enfim, a gente também pode trabalhar nos centros de documentação técnica. Então, dentro de uma hierarquia organizacional, eu acho que o bibliotecário se encontra em diversas áreas do conhecimento. Aí acredito que esse é o diferencial, explorar todas as possíveis áreas. Isso eu acho extremamente interessante, né? Até porque na sua trajetória, né, que eu participei, e também vendo trabalhos que você fez com outros professores na área da tecnologia, em como... E aí também chama a atenção a gente como o bibliotecário ele é amplo, né? É uma gama de conhecimentos amplos, como você falou, porque você passou tanto pela organização do conhecimento, né, quanto pelo um estudo
de um tema da cultura popular, né, que é o futebol, que é um tema da cultura popular. Ao mesmo tempo, tu usa ter esse tema da cultura popular no mercado, com marketing, que era até a sua ideia inicial, mas que você continuou trabalhando nisso. E é interessante que isso é tão amplo que você tem sido chamada, não é, ultimamente, tanto para dar palestras, você foi na Unirio, você está escrevendo um artigo de um livro, né, há pouco tempo, que deve vir ser publicado, né, então acho interessante um pouco como essa cama diversificada, embora tudo envolvendo o esporte, ele é algo amplo para o bibliotecário, são várias vertentes no mesmo objeto ali. Eu queria também que você falasse um pouquinho, né, desses projetos que você está participando no momento, que estão te chamando para participar. E como você tem visto esse retorno também, né? Sim, assim que eu finalizei o meu TCC, eu resolvi publicar no LinkedIn, porque é muito comum a gente apresentar o TCC padronizado, de certa forma, de um traje formal, e eu quis desconstruir tudo isso. Dentro do meu TCC, o meu sumário, ele era as atividades de um jogo de futebol, era o aquecimento, o primeiro tempo, o segundo tempo. Então, desde o desenvolvimento escrito até a apresentação, eu quis desconstruir um pouco essa parte formal e apresentei com a blusa do meu time, o que é um risco também, acredito, mas, enfim, dei a minha cara a tapa, apresentei para minha banca junto com o meu vestimento, porque se eu estava falando da camiseta do Grêmio, eu precisava estar vestindo a camiseta, porque eu estou, de certa forma, representando aquele item. Então, a partir daquilo, eu resolvi publicar no LinkedIn e viralizou de uma forma que me surpreendeu bastante. E muitas pessoas me mandando mensagem: nossa, que legal, é um tema um pouco diferente na biblioteconomia. Como você fez? Será que você pode me dar alguma base? Todo o referencial teórico que você utilizou no seu TCC? E aí chegou uma pessoa que me mandou uma mensagem: olha, eu sou cônsul do Grêmio e eu queria muito saber sobre o seu TCC. Será que você pode me mandar? Aí eu falei: claro, tudo bem. Aí mandei o TCC para ele. E aí ele me falou: olha, vou encaminhar para o diretor de marketing do Grêmio. Eu acho que casa bastante, você fala uma parte sobre marketing e essa parte da memória, em utilizar a memória como uma produção de produtos, artefatos, e eu acho que se encaixa muito com a política do Grêmio. E, enfim, o diretor de marketing entrou em contato comigo, eu enviei, e já foi um início muito surpreendente para mim. Foi muito interessante. E aí depois eu resolvi engatar nessa questão de disseminar a informação esportiva, criando uma plataforma para isso, deixando o meu perfil pessoal, mas tendo um perfil profissional. Criei a plataforma Biblioteconomia e Esporte, onde eu comecei a desenvolver primeiro podcasts, explicando um pouco sobre a informação esportiva, dando uma base introdutória sobre o esporte e a biblioteconomia. E aí depois comecei a publicar onde a gente pode trabalhar, qual é o nosso mercado de trabalho, porque tem muita gente que pergunta, né? Tipo, você é bibliotecária esportiva, onde você trabalha? Onde a gente pode trabalhar? Então, onde essa informação pode ser localizada, enfim. Comecei a publicar e as pessoas começaram a se interessar, mandavam mensagem: nossa, que trabalho legal! Como que é feita uma catalogação de um jogo de futebol, por exemplo? E eu sempre tentando retornar, sempre acessível, de certa forma, consegui depois ter uma oportunidade de ser comentarista esportiva numa rádio, já foi para um outro patamar diferente, né? E eu apliquei muito a biblioteconomia dentro dessa área, principalmente na parte da pesquisa, porque antes de você comentar os jogos, você precisa ter informações que te consolidem, que te dê propriedade para falar sobre aquele assunto. E as técnicas que eu tive, que aprendi dentro da biblioteconomia, foram essenciais para fazer uma pesquisa, para buscar dados, estatísticas dos jogos, enfim, informações, curiosidades memorialísticas que a gente poderia pesquisar. E foi desenvolvendo, graças a Deus deu tudo certo. Atualmente estou desenvolvendo um capítulo de um livro para disseminar ainda mais o bibliotecário esportivo, consolidar esse termo, porque ainda não é um termo consolidado dentro da nossa literatura. Então, eu quero mostrar que, assim, a gente está se tratando de uma informação especializada. E por ser especializada, eu, como bibliotecária, preciso me especializar em esporte. Eu preciso ter um conhecimento, uma afinidade com os esportes, justamente por trabalhar. Isso vai otimizar o meu trabalho.
porque eu falo por experiência própria, dentro da Globosat, tinha transmissões que eu precisava que não tinha a figura do narrador. Mas eu ouvindo a voz, eu já sabia que era o Luiz Carlos Júnior, porque é uma voz totalmente inconfundível. Então, eu como Bianca, totalmente fora do lado biblioteconômico, vendo, assistindo, consumindo o esporte, aquilo já me ajuda para pôr em prática o meu lado profissional. Então, esse capítulo de livro é bem introdutório, é para inserir, é uma área muito nova, então eu não quero chegar já explicando muitas coisas, eu quero dizer o que é a informação esportiva, onde ela pode ser localizada, quais são as fontes de informação que a gente pode encontrar, onde a gente pode trabalhar. Existem muitos segmentos, além de clubes e de emissoras de futebol, a gente tem revistas especializadas, a gente tem confederação de esportes, onde nós podemos atuar. Então, é um caminho que eu estou seguindo, mas, como eu digo para você, eu não posso ser sozinha. Eu preciso estimular mais e mais profissionais e alunos a começarem desde a sua graduação, nas iniciações científicas, a produzirem, conversarem com seus professores, trocarem ideias e começarem a criar mais e mais conteúdo que consolide a informação esportiva dentro da biblioteconomia e o bibliotecário esportivo. Excelente. E sua fala é interessante porque mostra que é um caminho que começa desde, né, a iniciação científica, ainda na graduação, começa a se pavimentar, né, esses convites que você recebeu hoje em dia do Grêmio para escrever capítulo de livro. É um caminho que veio de um trabalho lá da graduação, né? Então, acho que é sempre interessante, eu sempre falo para os alunos, né, que um bom TCC, né, ele pode ser que ele abra portas no futuro, né? Às vezes, o TCC ele é um instrumento que vai te dar uma abertura para o futuro. E falando em futuro, Bianca, quais são seus projetos? Você tem projetos futuros? O que você pensa, né, a partir desse momento? O que você projeta para o futuro com esse seu trabalho? Quais são seus planos? Então, como eu tinha comentado no início, estou fazendo um MBA em Marketing Estratégico Digital. E o tema da minha pesquisa, justamente, que ainda não desenvolvi, estarei desenvolvendo num futuro próximo, é unir, mostrar a relação que nós, bibliotecários e arquivistas também, temos com a assessoria de comunicação e o departamento de marketing de clubes de futebol. É claro que eu vou puxar a sardinha para o meu lado e vou puxar para o Grêmio, mas, assim, acredito que todos os clubes de âmbito nacional, com certeza existe uma relação entre a parte do setor de informação, principalmente informação histórica, com a parte do marketing. Por quê? É o que eu tinha até aplicado no meu TCC, esse retromarketing, que é um termo onde a instituição ela utiliza de fragmentos memorialísticos que aconteceram no decorrer do seu clube de futebol para produzir artefatos, inclusive conteúdos, que é a parte que eu quero focar, essa parte do marketing digital. O Grêmio, ele utiliza muito o Museu Hermínio Bittencourt, que é o Museu do Grêmio, justamente para colher dados, colher informações, para transformar em conteúdo. Eles sempre publicam aniversários de personalidades importantes, que marcaram a geração do Grêmio, historicamente, publicam a questão das campanhas de artefatos, principalmente camisetas comemorativas ou camisetas réplicas. Isso se dá por quê? Porque existe um profissional bibliotecário, existe um profissional arquivista também, que trabalha para preservar a memória da instituição, para preservar todo esse patrimônio que existe dentro do clube. Então, eu quero desenvolver essa relação, que são áreas que, de certa forma, ainda existe uma distância. Eu tenho um pezinho na comunicação social e agora na ciência da informação, eu vejo que existe uma falta de comunicação, uma falta de conexão entre as duas áreas, que a gente precisa unir, porque ambas tratam de informação, ambas querem disseminar uma informação de qualidade, promover um acesso e uma democratização da informação para toda a sociedade. Então, por que não nos unirmos? E dentro de clubes de futebol isso já é feito, então eu quero mostrar um pouco mais. Quero continuar desenvolvendo pesquisas científicas. Eu acho que é muito importante buscar conhecimento e prover isso para outras pessoas, principalmente alunos que estão no início da graduação, e bater uma tecla muito forte, que é mostrar o bibliotecário esportivo dentro da graduação de biblioteconomia. Porque eu não, como graduanda,
no início lá da biblioteconomia, eu não tive a experiência de conhecer o bibliotecário esportivo, nem de conhecer a informação esportiva. Então, eu quero democratizar a informação esportiva para os alunos. Atualmente, a gente vê bastante aluno tendo contato com bibliotecário jurídico, com bibliotecário de moda, na parte da tecnologia, um bibliotecário de sistema, por exemplo. Então, por que não um bibliotecário esportivo? Eu acho que, assim, sempre estimular, disseminar a informação esportiva e provar que a gente está aqui para fazer o nosso melhor, e existem especialidades dentro da informação e a informação esportiva é uma dessas. E uma última pergunta, falando de uma forma mais ampla, né? Como você vê, tanto específica do seu trabalho, obviamente, mas também ao mesmo tempo de uma forma mais ampla, como você vê o papel da biblioteca e, consequentemente, do bibliotecário na sociedade atual? Como você vê esse papel da biblioteca, do bibliotecário, né, em todo esse cenário social atual? Qual seria esse papel? É um papel extremamente social. A gente sabe que hoje em dia, atualmente, né, a gente está num cenário que é desconfortante, principalmente se tratando de informação. A gente, como bibliotecário, como técnicos nisso, a gente nota que existe, de certa forma, censuras e ocultação de informação nessa parte, principalmente de disseminar nos meios de comunicação. Então, se tratando de informação política, se tratando de informação esportiva, qualquer tipo de informação, nós, como bibliotecários, o nosso papel é justamente disseminar e promover um acesso para toda a sociedade. Eu acredito que, infelizmente, ainda a informação é, de certa forma, elitista, ela não chega para toda a sociedade, e o nosso papel é esse, é brigar para disseminar, provar, né, para todas as pessoas, todos os indivíduos de diferentes classes sociais, que estamos ali para ajudar, estamos ali nós somos o portal que vai entregar uma informação acessível, uma informação de qualidade, uma informação verdadeira, porque não adianta a gente entregar uma informação manipulada, né, que é o que, infelizmente, a gente vê que acontece no nosso cenário atual. Então, nosso papel, junto também da parte de comunicação social, dos jornalistas, que também tem esse papel também, eu quero juntar todas essas duas áreas para a gente se unir, mostrar que, assim, nós somos guardiões da informação e nós temos que entregá-la da melhor maneira para qualquer tipo de usuário. E é interessante quando só um breve comentário, até quando você falou do quesito do esporte, mas também falou da política, que o próprio esporte, até um trabalho que a gente apresentou na USP, né, que você, no caso, você teve um contratempo, não pôde ir, eu apresentei, e tinham argentinos assistindo, né, e que eles até lembraram da relação do próprio esporte com a informação e com a política, como foi na Copa do Mundo na Argentina em 78, né, eles trouxeram até isso lá nos comentários. E aqui no Brasil, se a gente for pensar, né, a própria dos anos 70, né, agora há pouco tempo também a jogadora de vôlei, que está sendo levada ao Tribunal Superior por causa de uma fala política. Então, o esporte, a informação também do esporte, até porque esporte é cultura, né, também. Então, essa informação também vai ter um teor político, vai ter um uso político do esporte, vai ter uma distorção de informação, né, do esporte também para uso político. Então, acho que está tudo interligado de alguma forma. Né? Sim, há quem diga que a política e o futebol, o esporte em si também, eles não se misturam. Eu discordo totalmente. Porque quantos anos as mulheres ficaram proibidas de jogarem futebol? Eu acredito que quando eu comemorei, eu não, né? Porque eu ainda não existia, nem fazia parte da barriga da minha mãe. Mas o primeiro título do Grêmio, a gente teve que comemorar 2 vezes, porque foi no ano em que as mulheres finalmente puderam ter a liberdade de jogar o seu futebol. Então, assim, existem vários fatores que influenciam a política e o futebol. Então, tudo. Esse lado social, esse lado político, envolve informação esportiva, e nós, como bibliotecários, temos que ter consciência desse papel social que a gente tem, não amplamente técnico, mas também a parte social, que é muito importante. Sim, com certeza. Bianca, eu quero te agradecer e só fazer um breve comentário, porque
né, dessa sua trajetória, que ainda está no início. Acho que você vai crescer muito ainda, porque seu tema... Eu sempre gostei muito de esporte, sempre, né, você sabe, sou flamenguista, doente, desde novo, sempre adorei esporte, em especial o futebol, mas não somente. E o seu trabalho, ele fez eu gostar ainda mais, né? Eu já gostava e fez eu gostar ainda mais, porque você trouxe um aprofundamento teórico, eu descobri muita coisa nova também, me aprofundei em informação sobre o esporte. Então, acho que seu trabalho, ele te desperta, ele é interessante que você trouxe essa paixão que você tem por um objeto, né, de pesquisa, que seria o esporte, e vem trabalhando com isso de uma forma excelente, né? Inclusive trazendo um novo termo, como você falou, que ainda não é um termo, não existe esse termo definido na área, né? Ainda não é um termo fixado na área, pode ser que venha a ser, no seu trabalho, com seus né, com suas discussões, e é um trabalho que está chamando muita atenção, né? A todo momento a gente conversa e você me fala que alguém de um clube de futebol te chamou para falar, para escrever um livro, para dar uma palestra, para uma entrevista. Então, acho que é um trabalho que tem muito, e ele tem um teor teórico metodológico muito bom, e também um teor social. Eu acho que ele tem muito a crescer ainda, né? Então, eu quero te parabenizar por esse trabalho que você vem realizando, e que eu acho que vai ser... Todo mundo que gosta de esporte vai assistir, sei lá, um Globo Esporte, gosta de ver aquelas informações antigas, né, do esporte, sabe? E a gente vê como o bibliotecário é essencial nesse processo, né? Não existiria jornalismo esportivo sem bibliotecário, né? Eu acho que você vem apresentando isso e vem trazendo um campo novo, um campo de atuação, que até tinha um ou outro bibliotecário, mas talvez a gente nunca tenha percebido a real importância, né, da biblioteconomia nesse processo do esporte. Então, eu queria te agradecer por esse breve bate-papo. Acho que foi excelente, acho que foi enriquecedor. Queria te pedir também para falar o seu e-mail, para se alguém quiser entrar em contato, quiser discutir alguma coisa sobre o tema. Você podia deixar aí para a gente seu e-mail. Primeiramente, eu queria agradecer pela oportunidade, pelo espaço de fala, porque ainda estou tentando disseminar ainda mais a informação esportiva e é um canal de comunicação para eu desenvolver o meu trabalho, de certa forma, e para eu estimular ainda mais alunos, principalmente os alunos da UFRJ, para começarem a iniciar cientificamente a produção de conteúdo da informação esportiva. Inclusive, tem muitos alunos, não só da UFRJ, mas me mandaram mensagem, alunos da Universidade Federal do Maranhão, da Unirio, que têm esse desejo e que gostam do esporte, fazem parte até da atlética, que eu a vejo dentro da biblioteconomia também como um canal muito importante para essa iniciação com a informação esportiva, e que me mandam mensagem: Bianca, eu não sei o que fazer, eu tenho ideia, mas eu nunca acho que isso combina com a biblioteconomia. Então, primeiro, o que eu queria dizer para todos esses alunos é que a gente precisa ampliar os nossos olhares sobre a biblioteconomia. Nós trabalhamos com informação, nós temos um lado muito social, não apenas técnico, mas também um lado social, e isso faz com que a gente possa viajar e ampliar todos os leques informacionais que a gente pode ocupar, e o esporte é um deles. Então, caso vocês tenham dificuldades em produzir artigos científicos, até o próprio TCC, eu me coloco à disposição para que vocês me mandem mensagem, vou passar o e-mail, mas friso muito a questão de comunicação com os seus professores. É muito importante você ter um diálogo, você deixar o medo de lado e você falar: olha, professor, será que isso se encaixa com a nossa área? Eu tenho a ideia tal. O professor é uma pessoa que tem mais experiência na área, que tem vivência em produção, então é claro que ele não vai se negar a te ajudar, e inclusive ele pode até desenvolver muito melhor a tua pesquisa, porque eu de início comecei com uma área e depois no desenvolvimento do TCC junto com o Robson, eu tive um desenvolvimento totalmente diferente e foi muito enriquecedor do que se eu trabalhasse com a primeira noção que eu tinha. Então é isso, olha, conversem com seus professores, mas podem me mandar mensagem também. O meu e-mail é bia, m de Maria, Loyola, com y, @gmail.com. Eu vou deixar nos comentários também do YouTube para vocês, se quiserem, podem mandar mensagem que eu me coloco à disposição. E mais uma vez, obrigada, Juliana, obrigada a todos que fazem parte desse projeto que é único e que está dando voz a vários alunos e vários trabalhos que a gente vem desenvolvendo depois da graduação. Isso é muito importante. Obrigado, Bianca. Eu quero agradecer também a todo mundo que assistiu, né, a todos e todas que assistiram a essa entrevista. Espero que tenha agregado um pouco mais
né, de conhecimento e de possibilidades para a área, né, de futuras pesquisas, né, é sempre bom a gente ver novos caminhos e novos olhares. O CPX Com agradece a todos, então, e a todas, e é isso.